Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo de dicas de direito penal. E o tema do nosso vídeo de hoje é o resultado. Resultado como elemento integrante do fato típico, né? Então não vamos perder mais tempo, acompanha comigo aqui na tela. Olha só, meus caros, vídeo parte 3 da teoria do crime. Nos vídeos anteriores, nós vimos que o crime ele é composto pelos seguintes elementos: fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. O fato típico, por sua vez, ele se subdivide em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A conduta nós trabalhamos na semana passada, tá? Quem ainda não assistiu, vai lá no nosso canal e procura o vídeo Teoria do Crime parte 2. Hoje vamos tratar do resultado. Pois bem, quando nós falamos em resultado, meus caros, é importante a gente distinguir o resultado naturalístico, também conhecido como resultado material, do resultado jurídico ou normativo. O resultado naturalístico nada mais é do que a alteração do mundo exterior. Eu vou botar aqui a alteração do mundo exterior, desse mundo real, dos fatos onde nós estamos inseridos, decorrente da conduta do agente. Ou seja, quando a conduta do sujeito ativo gera um efeito no mundo exterior, dizemos que ocorreu um resultado naturalístico. É importante a gente saber que nem todo crime gera um resultado naturalístico. Sim, vocês não estão ficando doidos, muito menos eu. Existem crimes que não geram modificação no mundo exterior. Vamos ver alguns exemplos já já. Mas antes eu quero mostrar a vocês a classificação dos crimes, tendo como critério justamente o resultado naturalístico. Quanto ao resultado naturalístico, os crimes podem ser materiais, formais ou de mera conduta. Os crimes materiais, também conhecidos como causais, ou de resultado, são aqueles que dependem do resultado para sua consumação. Sem esse resultado naturalístico, não se fala em consumação. Exemplo clássico e um dos mais citados na doutrina penalista, o crime de homicídio. Para que possamos falar em consumação do crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, deve ocorrer uma modificação no mundo exterior. E qual modificação é essa? A morte da vítima, não é mesmo? Se a vítima não morre, não teremos um homicídio consumado. No máximo, um homicídio tentado, mas consumado não. Já os crimes formais, também conhecidos como crimes de resultado antecipado, são aqueles em que a consumação não depende de resultado naturalístico. Ela ocorrerá com a conduta do sujeito ativo. O resultado ele até pode ocorrer, mas ele não é indispensável para a configuração do crime. Ele vai ser um mero exaurimento. Quer ver um exemplo? Vamos pegar o crime de extorsão, lá do artigo 158 do Código Penal, que traz como conduta aquele que constrange alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pois bem, no momento em que ocorre o constrangimento, mediante o emprego da violência ou grave ameaça, nós temos a consumação do crime de extorsão. Ainda que o agente nem obtenha a vantagem econômica indevida que almejava. O resultado naturalístico, portanto, é indiferente para a consumação do crime. Por fim, os crimes de mera conduta, também conhecido como crimes de mera atividade, ou crimes sem resultado. São aqueles em que o tipo penal ele nem descreve um possível resultado, bastando a conduta para a consumação. Não é possível a ocorrência de um resultado naturalístico. Quer ver um exemplo? O crime do ato obsceno, lá do artigo 233 do Código Penal. O tipo penal ele só descreve a conduta. Ele não descreve resultado e nem há possibilidade de sua ocorrência. A doutrina também costuma citar como exemplo de crime de mera conduta
a violação de domicílio, lá do artigo 150 do Código Penal. Então, meus caros, a gente acabou de ver que nem todo crime possui resultado naturalístico, tá certo? Já o mesmo ele não pode ser dito em relação ao resultado jurídico. O resultado jurídico é a lesão ou perigo de lesão do bem jurídico tutelado pela norma penal. Todo crime tem resultado jurídico, ou seja, todo crime lesiona ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico. Então já temos aí a diferença entre o resultado naturalístico e o resultado jurídico. Todo crime tem resultado jurídico. Aliás, nós também temos uma classificação dos crimes levando em consideração justamente o resultado jurídico. Quer ver? Volta para a tela aqui comigo. Quanto ao resultado jurídico, os crimes podem ser de dano ou de perigo. Os crimes de dano são aqueles em que, para a sua ocorrência, eu preciso de uma lesão efetiva ao bem jurídico tutelado. Então, precisa-se de uma lesão ao bem jurídico tutelado. O crime de roubo, por exemplo, lá do artigo 157, ele exige uma lesão ao bem jurídico patrimônio para a sua ocorrência. Assim como o crime de homicídio exige uma lesão ao bem jurídico vida. Já os crimes de perigo, eles não precisam de uma efetiva lesão ao bem jurídico. Eles ocorrerão com a mera exposição a perigo. Do bem jurídico tutelado. Ou seja, não é preciso que o bem jurídico seja efetivamente lesionado, bastando que tenha havido uma probabilidade de dano. Ele meio que protege o bem jurídico em um momento anterior à lesão, entendem? Esses crimes de perigo, por sua vez, eles se subdividem em crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Os crimes de perigo concreto são aqueles em que a consumação pressupõe um risco efetivo, um risco concreto mesmo, daí o nome, do bem jurídico. Tá? Então, eles exigem um risco efetivo, um risco concreto do bem jurídico. A conduta do agente expõe efetivamente o bem jurídico a um risco de lesão. Já os crimes de perigo abstrato são aqueles em que o legislador já presume o perigo com a ocorrência da conduta. Não precisa da comprovação, no caso concreto, de que a conduta do agente gerou um risco efetivo de dano ao bem jurídico protegido. Já existe essa presunção. No crime de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, do artigo 28 da Lei de Drogas, o legislador ele entende que a conduta do agente gera um risco à saúde pública, mesmo que isso não ocorra efetivamente. Ou seja, a presunção já se origina do próprio legislador. Inclusive, esses crimes de perigo abstrato, eles são bastante criticados pela doutrina criminalista, pela ausência ao princípio da lesividade, tá? Mas o STF, por algumas vezes, já se manifestou e ele diz que não há problema nenhum com esses crimes de perigo abstrato, tá bom? Então, meus caros, já deu por hoje, né? Trabalhamos mais um elemento do fato típico, em continuação ao nosso estudo da teoria do crime, tá? Semana que vem teremos mais um vídeo. Vocês já sabem, então, qual é o trâmite legal. Curte aí, comenta, compartilha com os amigos, compartilha com os inimigos também, não tem problema nenhum, tá certo? Semana que vem nós estamos de volta. Valeu, pessoal. Um abraço.